Pessoal, vamos lá, vai. Pessoal, só para desenferrujar, antes da gente começar o tema de hoje, uma colega de vocês trouxe esse... Vocês já analisaram o que tem nesse eletro aqui? Uma colega de vocês já trouxe esse eletro que eu já escaneei e já está aí para vocês. Olha que interessante esse eletro. Esse eletro é bem interessante. Uma paciente hipertensa que não tem nada, sim, de muito emocionante. É uma paciente hipertensa que chega com esse eletro. Olha só, que medo. Vamos lá. Olha que interessante. É ritmo sinusal? Sei lá. Vamos pegar aqui o Davi não está olhando mesmo? Então, vamos ver se é sinusal. Seja aqui no mundo real, às vezes é difícil. Tem onda P aqui, positivo em 1. Acho que é positivo em F. Tá bem merreca em onda P em F, né? Cara, na boa, eu acho que em L está mais... Desculpa, em D3 está mais ISO onda P. Se está ISO em 3, ainda é ritmo sinusal, está mais 30 onda P, né? QRS positivo em 1, QRS largo, concordam? QRS largo, possui bloqueio de ramo. Positivo em 1, negativo em F. 0 menos 90. Qual que é o mais ISO? Qual é o mais ISO? 2, pode ser vamos pensar ISO em 2. Estaria aqui, certo? Não está um pouquinho positivo em 2? Está entre esses dois. Quem é maior, L ou 1? L ou 1? 1 é maior. Eixo A, menos 10, para frente e para trás. Para trás. Diagnóstico. Bloqueio de ramo esquerdo. Ai. Bloqueio de ramo esquerdo. Cara, tem supra. Tem supra. Não dá para dizer nada. Bloqueio de ramo esquerdo. O que quer dizer isso? Que essa mulher tem uma doença miocárdica. Quer dizer isso? Que essa mulher é morredora. Vejam com carinho esse paciente. Esse paciente, vocês têm que ficar de olho desse tamanho. Algo está errado com ela. Ou ela é uma isquêmica, ou ela é uma miocardiopata, ou tem uma disfunção diastólica muito violenta, ou tem uma doença do sistema de condução. Vocês viram como é importante? Tudo isso porque tem bloqueio de ramo esquerdo. Próximo passo, vamos ver. Será que ela tem função ventricular normal? Tá? Será que ela tem função ventricular normal? Seria interessante, por exemplo, ver um ecocardiograma dessa mulher. Ver se tem função ventricular normal. Se não tiver função ventricular normal, está feito diagnóstico. Se tiver função normal, precisa ver se é hipertrófico ou não. Às vezes, até uma cintilografia miocárdica, que atrapalha a cintilografia do bloqueio de ramo esquerdo. Entendeu? Mas precisa ver se ela não tem antecedência para doença coronária. Se essa paciente tivesse antecedência para doença coronária e tivesse mais de 50 anos com esse eletro, mais de 50 anos, tem antecedente para doença coronária, não é descabido você fazer um angiotomo nela. Né? Um angiotomo de coronária para ver doença arterial coronária. Certo? Então, fala. Cuidado, ela tinha bloqueio de ramo esquerdo antes de pôr marca-passo? Que tá estranho, porque você não põe bloqueio de ramo esquerdo isolado na indicação de marca-passo. Ela pôs um biventricular. Aquela história, lembra que a gente falou na aula passada? Ela pôs um marca-passo biventricular, uma estimulação. Ou seja, tal mãe, tal filha, elas podem ter... Pode ser uma doença autossômica dominante, viu? Pode ser uma miocardiopatia mesmo. Mas essa mulher, eu daria... Ela está com doses pornográficas de ECA. Está com ECA lá no talo. Então pode dar. 10? 20?
22 vezes. Tá com doses boas de ECA. Não sei, essa mulher tem que fazer um watchful waiting bem... Porque ela vai evoluir para miocardiopatia. Ela não é miocardiopatia agora, mas, por exemplo, em vez de atenolol para ela, eu daria carvedilol. E quiçá uma espironolactona. De repente. É o simidão, exatamente. Não tem onde ela pega, não tem... Ah, então... não tem muito o que fazer. Mas, ó... Hã? Mas tem umas redes que não tem. Mas é bom quando tem, né? Tem postos e postos. Tem posto que tem estatina, tem posto que não tem, né? Oi. Esse é o ruim. Oh. Mas tem os que tem carvedilol, é verdade. Isso é bom. Bom, em todo caso, bonito, né? Muito bonito. Bom, pessoal, os temas de hoje a gente vai ver basicamente taques e brades. Tá? A gente vai ver basicamente taques e brades. Agora, atenção. Atenção, muita atenção. Um dos erros mais comuns de taques e brades é o seguinte, um dos erros mais comuns de taques e brades é que vocês procuram ver todas as respostas no eletro. A grande verdade é que em arritmias em geral, especialmente em taques e brades, geralmente a resposta está no quadro clínico, não necessariamente a resposta está no eletro, tá? Então a resposta geralmente é no quadro clínico e não no eletro. Primeiro, quando você vai analisar uma brade ou um ataque, geralmente eles mandam você analisar por um traçadinho só. Mas o melhor é sempre o eletro de 2 derivações. Quando você vai analisar, você deve fazer 4 perguntas para ver ritmo. Primeiro, se é rápido ou se é lento. Segundo, tem onda P. Terceiro, QRS estreito ou largo. Regular, irregular. E quarto, qual que é a relação P-QRS? Tá? Então, de novo, você vê, é rápido ou lento? Tem onda P, QRS estreito ou largo, regular e irregular, qual que é a relação P-QRS? Uma dica é, tem vários métodos de ver frequência cardíaca. O método que eu gosto, que está atrás no santinho de eletro, é aquele que você vê os quadradões, né? Vê um QRS que está em cima de uma linha mais escura, então você tem o nosso quadriculado eletrocardiográfico habitual. E você tem aqui um QRS. E tem outro aqui. Então você conta, tem um QRS em cima de uma linha mais escura, isso aqui são quadradões, né? Isso aqui são os quadradinhos. Então vai ser 300, 150, 100, 75, 60, 50. Tá? Eu acho o jeito mais prático de olhar. Posso dar uma dica? Principalmente em provas, vejam sempre a frequência cardíaca, engana muito. Quando você põe um eletro numa prova, numa bradicardia, você precisa fazer um xerox reduzido para o eletro caber na prova. Então, às vezes você bate o olho, só na distância dos QRS parece que está legal, mas não, o cara está muito bradicárdico, tá bom? Uma coisa, então, tal que a sequência de interpretação, rápido ou lento, tem onda P, QRS estreito ou largo, regular e irregular, e qual a relação P-QRS? Uma coisa muito importante é que nem sempre o eletro define o quadro clínico. Às vezes, a interpretação da severidade daquela arritmia não vai depender só do eletro, vai depender do quadro clínico. Por exemplo, isso aqui, você vê aqui, você vê que o nosso contraste está tão bom que acabou os quadradões aqui, né? Aqui tem os quadradinhos, dá para ver. Paciente super bradicárdico, tem onda P. Dá para ter certeza que é sinusal numa fitinha? Vocês já aprenderam isso. Quando você pega um eletro de uma fitinha, não dá para jurar que é ritmo sinusal. Dá para chutar que é ritmo sinusal. Mas não dá para afirmar que é ritmo sinusal. Para eu ter certeza que é sinusal, eu preciso do eletro de 2 derivações. Mas cuidado. Por exemplo, bradicardia sinusal.
Pode ser super fisiológica, super normal, durante o sono, num atleta, num bradicárdico, num vagotônico, né? Mas bradicardia sinusal pode também acompanhar doenças muito graves. Por exemplo de doenças gravíssimas, cujo sinal de doença grave é bradisinusal. Grave, não fala de hipertireoidismo, vai. Hipertireoidismo pode matar, mas não é difícil, né? Vai, doença grave que fácil. Você chega no pronto-socorro de cirurgia, tem um paciente com bradisinusal. O que é isso? Vamos, pronto-socorro de cirurgia. Trazido pelo resgate. Hã? Quase. Hipotermia, né? Quase. Motoqueiro, trazido pelo resgate. Não trombou com caminhão de gelo. Ficou hipotermo, não. Motoqueiro trazido pelo resgate chega um bradisinusal. Pensa em hipertensão intracraniana. Certo? Outro, que quadro isquêmico cardíaco da bradicardia sinusal? Infarto inferior. Certo? Então a gente nunca vai precisar tratar a bradicardia sinusal, mas ela não é sempre boazinha, né? Ela pode acompanhar quadros graves. Certo? A gente vai ver que é bradicardia juncional. É a mesma coisa que bradicardia juncional, só que não tem onda P. Não tem onda P. Calma que eu já vou mostrar para vocês já vão ver isso aí. Pessoal, aqui vale a pena, antes eu começar aqui uma classificação aqui no nosso flip. Como que eu classifico os bloqueios atrioventriculares? Os bloqueios atrioventriculares, atenção, vocês adoram confundir isso. Não no eletro, mas quando vocês falam bloqueio atrioventricular, é um retardo da condução entre átrio e ventrículo. Não tem nada a ver com bloqueio de ramo, bloqueio divisional. Que é bloqueio atrioventricular. Bloqueio atrioventricular, você tem 3 tipos básicos. BAV de primeiro grau, BAV segundo grau, BAV terceiro grau. Que esse é o BAV total. O BAV de segundo grau pode ser MOBITS 1 ou MOBITS 2. Qual que é a maior característica desses bloqueios atrioventriculares? Olha lá, BAV de primeiro grau. Deixa eu pôr em verde, está mais bonito. Sempre tem condução AV. Condução AV 1 para 1. Então, BAV de primeiro grau. Sempre condução AV 1 para 1. Toda onda P é conduzida, mas é conduzida com retardo. BAV de segundo grau. Condução AV intermitente. Então, às vezes conduz, às vezes não conduz. Às vezes conduz, às vezes não conduz. E BAVT nunca tem condução AV. Então, essas são as maiores características. Então, BAV de primeiro grau sempre tem condução AV, mas atrasa. BAV do segundo grau, condução intermitente. Às vezes conduz, às vezes não conduz. Às vezes conduz, às vezes não conduz. E BAV do terceiro grau nunca tem condução AV. Certo? Uma classificação extremamente importante para a vida é o seguinte. A gente vai ver direitinho as características do bloqueio, já vou falar para vocês. Mas primeiro, isso aqui, ó, a gente tem uma divisão geral dos bloqueios aqui. Os bloqueios que são para cima, MOBITS 1 e BAV de primeiro, são chamados supra-iscianos. E os bloqueios aqui para baixo, segundo grau, tipo 2. E o total, infra-iscianos. O que quer dizer isso? Em geral, esses bloqueios acontecem por uma lesão antes do feixe de Is, acima do feixe de Is, e aqui abaixo do feixe de Is. A estrutura que comunica, na verdade, átrio e ventrículo no coração, não é o nó AV, é o feixe de Is, tá?
Então isso aqui são supraicianos e aqui os infraicianos. Primeira coisa que vocês têm que saber, quais são as propriedades dos bloqueios supraicianos? Bloqueios supraicianos, geralmente eles dão uma frequência cardíaca mais alta, então raramente você tem repercussão hemodinâmica por um bloqueio supraiciano. Eles, em geral, respondem bem à atropina, porque eles são dependentes de estímulo vagal, e eles raramente progredem para bloqueio total. Então, raramente você vai precisar pôr um marca-passo por um bloqueio supraiciano. Bloqueios infraicianos, segundo grau tipo 2 e total. Dão frequência cardíaca mais baixa, por isso dão repercussão hemodinâmica. Eles geralmente não respondem à atropina, são bloqueios que não têm muita influência vagal. E por último, então não respondem à atropina, não tem influência vagal. E por último, geralmente eles necessitam ser corrigidos com implante de marca-passo, tá? Geralmente por um bloqueio infraiciano você precisa pôr marca-passo, não tem muita conversa não. Beleza? Certo? Então, vamos ver o aspecto eletrocardiográfico aqui. BAV de primeiro. Tá visão? Você quer tentar ajustar o contraste aqui, não? Deixa eu tentar ajustar, pessoal, senão não dá para ver os quadradinhos aqui. Vamos tentar fazer aparecer os quadradinhos aqui. Aqui é meio difícil, professor. Acho que não vai rolar, né, Davi? Acho que já sei, cara. Isso aqui é um controle, em teoria. Mas não funciona para ele. Bom, tudo bem. Bom, em todo caso, BAV de primeiro, o que é? Do começo da onda P ao começo do QRS, dá para ver aí na apostila de vocês que aqui tem 7 quadradinhos. Certo? Do começo da onda P ao começo do QRS, 7 quadradinhos. O que quer dizer BAV de primeiro? É só isso. Quanto que é normal do começo da onda P ao começo do QRS? Quanto que é o intervalo PR normal? É de 120 a 200 milissegundos. 120 a 200 milissegundos. Traduzindo, 3 a 5 quadradinhos. 3 a 5 quadradinhos. Se for mais curto do que 3 quadradinhos, a gente fala que tem um PR curto. Se for maior do que 5 quadradinhos, a gente fala que tem um BAV de primeiro grau. O que quer dizer BAV de primeiro? É um bloqueio supraiciano, ou seja, pode ser normal, pode acontecer durante o sono e sem implicação nenhuma, pode aparecer em gente normal, bradicárdica, vagotônica, é super normal. Mas BAV de primeiro pode acompanhar quadros graves. Por exemplo, abscesso de anel aórtico. Tem endocardite infecciosa com abscesso de anel da BAV de primeiro, por exemplo. Outro quadro grave, miocardite. Miocardite viral, miocardite reumática, da BAV de primeiro. BAV de segundo grau, tipo 1. BAV de segundo grau, tipo 1. BAV de segundo tipo 1, você tem um negócio chamado fenômeno de Wenckebach. O que é fenômeno de Wenckebach? Uma coisa chamada condução decremental. Os intervalos PR vão se alongando progressivamente até bloquear a onda P. Tá? Então você tem um PR normal, um PR alargado, bloqueia a onda P. PR normal, alargado, bloqueia a onda P. E assim vai. É um aumento progressivo do intervalo PR até bloquear. Certo? Tem o mesmo significado do BAV de primeiro. Pode acontecer em gente normal, em gente bradicárdica, em gente vagotônica, mas pode significar doenças graves, como miocardite e abscesso de anel aórtico. Tá bom? Então, extremamente importante. Já vou entrar mais em uma coisa aqui. Já vou voltar aqui, mas dá uma olhadinha que a gente vai ver bem isso aqui. BAV do segundo grau tipo 2. O que é BAV do segundo grau tipo 2? De repente, para de conduzir 1 para 1, começa a conduzir 2 para 1. Então, olha, de repente, uma P bloqueada. PR normal, PR normal, PR normal, de repente bloqueia uma onda P. O que é típico do BAV de segundo grau tipo 2? Que é um bloqueio patológico, né? BAV de segundo grau tipo 2 nunca é do bem.
Geralmente, o BAV de segundo grau tipo 2 é um bloqueio frequência dependente. Quer dizer, ele geralmente conduz até uma frequência. E acima de uma frequência, ele bloqueia. Por exemplo, vou contar um caso clínico para vocês entenderem. Veio uma pacientinha no meu consultório, um tempo atrás, uma paciente oriental, gente boa pra caramba, dona Yoshimi. Ela falou o seguinte, ela estava com um quadro, que ela estava cansando para fazer esforço. Isso é normal, né? Cansando, sempre andava, tudo, mó ativa, né? Que estava começando a cansar para fazer esforço. Aí, puxa vida, né? Cansando. Ela tinha, acho que, não sei se o filho, que tinha alguém na família, tinha um frequencímetro. Aí resolveram por aquele frequencímetro, que usa para correr, para ver o que acontecia com ela. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. Quando ela começava a andar, a frequência cardíaca dela estava 40, 42, 44. Ela cansava, descansava, ia para 60, 63, 68, 66. Aí fazia esforço, 40, 42, 60, 60. Entendeu? Ela bradicardizava no esforço. Por quê? Porque o 9 dela só conduzia 1 para 1 até 70 batimentos. Então quando ela começava a fazer esforço, frequência sinusal ia para 80. Fazia um bloqueio 2 para 1. Ventrículo 40. Sinusal ia para 90. Ventrículo 45. Bloqueio 2 para 1. Então típico de Morbitz 2 é um bloqueio frequência dependente. Quando fica mais tacárdico, bloqueia. Certo? E bloqueio AV total. Como que é o bloqueio AV total? Não tem nada a ver P com QRS. Atenção! Quando tem um bloqueio AV total, tem duas estruturas no coração que podem dar o ritmo. Você não tem geralmente uma parada cardíaca por bloqueio AV total. Tem duas estruturas que podem dar o ritmo do coração. Quais são as estruturas? Quem pode dar o ritmo do coração é o NOAV e o feixe-diz. Nós cardiologistas chamamos NOAV e feixe-diz carinhosamente de junção. Chama ritmo de escape juncional. Quem pode dar o ritmo é o próprio ventrículo, as fibras de Purkinje, que dá um ritmo de QRS largo, a gente chama de ritmo de escape ventricular. Qual ritmo de escape é menos ruim? Com certeza o juncional. Porque se o juncional falhar, o ventricular assume. Se o ventricular falhar, a sistolia. Aqui vocês veem. Hoje o contraste está terrível, mas tudo bem. Pessoal, qual que é a principal característica de um bloqueio AV total? Isso é para a vida, ó. Como reconhecer facilmente um bloqueio AV total? Resposta. No bloqueio AV total, a onda P e o complexo QRS, eles são completamente, um não tem nada a ver com o outro. Como eu vejo isso? No bloqueio AV total, a maior característica de bloqueio AV total é a assimetria dos intervalos PR. Então, se eu quiser ver BAVT, eu vou ver os intervalos PR. Tá vendo aqui, ó? Intervalo PR, pequeno, muito grande, meia boca, muito grande, não tem nada a ver um com o outro. São um diferente do outro, tá vendo? Aqui a setinha marca a onda P. Intervalo PR, ó. Intervalo PR. Aqui pequeno, minúsculo, grande. São todos diferentes um do outro. Intervalos PR muito diferentes, isso é típico de bloqueio AV total. Aí vocês vão falar, putz, cara, mas, peraí, olha aqui. Mas no Morbitz 2, não tem uma simetria de intervalos PR? Mas atenção, Morbitz 1, desculpa. Bloqueio AV de segundo grau, tipo Morbitz 1, fenômeno de Wenkeba. Eles não são meio atrapalhados aqui, mas presta atenção. O primeiro intervalo PR, ele é sempre constante. O segundo intervalo PR também é sempre constante, entendeu? Eles variam, mas eles se repetem ao longo do eletro. No bloqueio AV total, é completamente bagunçado, certo? Completamente bagunçado. P não tem nada a ver com QRS. Curiosidade. Eu poria numa prova. Olha bem esse eletro aqui. Que derivação é essa? É fácil. Olha a onda P. Como que está a onda P?
Hã? Plus minus, né? Bifásica. Parece que derivação essa onda P bifásica desse jeito. V1, né? Lembra? Átrio direito, átrio esquerdo. Para. Agora pensa. Tudo bem que vocês têm 50% de chance em chutar. Mas eu quero que vocês saibam certo e por quê. Isso aqui é um bloqueio AV total QRS estreito, ritmo de escape juncional. Esse aqui é um BAVT QRS largo, ritmo de escape ventricular. Pergunta, qual ventrículo está dando ritmo? Qual ventrículo está dando o ritmo do coração? Calma. Eles falam 50% de chance. Eu tenho 2 ventrículos, né? Tá largo, não tá? Largo e pra frente parece o quê? Largo e pra frente, parece que bloqueio de ramo. No bloqueio de ramo direito, qual ventrículo que estimula primeiro? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Então, esse ritmo está vindo do ventrículo esquerdo. Pode ser um ritmo de marca-passo? Pode ser um ritmo de marca-passo, isso? Não, mesmo que você não veja espícula, pode ser? Não, porque está vindo do ventrículo esquerdo. O marca-passo fica no ventrículo direito. Certo? Beleza? Então, só uma curiosidade. Como o slide está ruim, esse eletro é até bonito, mas eu não vou fazer vocês verem eletro aqui não. Tá? Porque é uma puta maldade. Não dá pra ver nada hoje aqui? Então, vamos começar a nossa sessão de olhar eletros. Lembrem, bradicardia é meio onde está o Wally. Onde está a onda P. Tá? Página 50. Página 50. Dica: usem todas as derivações para ver a onda P e façam o eixo do QRS. Esse eixo é meio frustrante, mas se concentrem em achar as ondas P's e ver qual é a relação P-QRS. Acharam onde está o Wally aqui? Ó, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Para ver algumas arritmias, como a gente vai ver hoje, vocês tinham que ter trazido o compasso de vocês. Eu não tenho compasso de ponta seca. Então, um pedaço de papel. O que a gente tem que fazer primeiro aqui? Primeiro que assim, o eixo do QRS já é difícil de ver, porque tem uma baixa voltagem geral. Parece estar meio ISO em F, positivo em 1. Não dá pra, né? É meio difícil de ver. Eu acho que eu vou botar um eixo meio mais para 0 grau, meio esquisito aqui, né? Não chega a ter um QRS largo, mas está com atraso. Isso a gente chama de atraso final de condução. Vai virar daqui a um tempo, talvez vire um bloqueio de ramo direito. Mas aqui, o que a gente vê? Ele está bradicárdico, certo? Quanto está a frequência cardíaca? Aqui na letra é para ver. 350. Putz, cara, está menos de 50. Concorda? Então, uns 40, 30 de frequência cardíaca. O que a gente tem que fazer? Aqui dá para ver umas ondas P, não dá? Mas sabe qual é o segredo? Tem mais onda P que vocês veem. Quer ver, ó? Vou dar uma dica. Pega qualquer derivação. Qual derivação que dá para ver mais de uma onda P? V1, né? Tá vendo aqui? Aí vocês fazem isso, ó. Tá vendo uma onda P aqui? Tá vendo? E outra aqui? Pega esse intervalo, a gente chama de intervalo PP, e marca esse intervalo PP com a caneta. Certo? Esse intervalo PP, ele é constante no eletro. Então vamos ajudar aqui, ó. Eu vou pôr ele aqui embaixo para a gente achar mais ondas P's. Isso aqui é P. Ó. Tá vendo aqui? É P com T. Você viu como faz uma corcova a mais? É P com T. Essa P eu já conhecia. Opa. Cara, tem outra onda P aqui, ó. Tá vendo? Essa P eu já conhecia.
tem uma outra P aqui, ó. Certo? Então, o que eu estou vendo? Que tem duas ondas P para cada QRS. Concordam? Se tem duas ondas P para cada QRS, pode ser dois diagnósticos. Quais diagnósticos são possíveis? PQRS, PPQRS, pode ser duas coisas. Ou é um bloqueio AV de segundo grau tipo 2, ou é um bloqueio AV total. Certo? Como que eu diferencio um bloqueio AV de segundo grau tipo 2 com um bloqueio AV total? Simples, se tiver um bloqueio AV de segundo grau tipo 2, os intervalos PR são constantes. Se tiver um bloqueio AV total, os intervalos PR são bagunçados. Certo? Então, segundo passo, vamos ver os intervalos PR. Deixa eu pegar um outro papelzinho aqui. Ó, pessoal, isso precisa fazer com papelzinho mesmo, na prática, tá? Sem esses papeizinhos aí, vocês não vão conseguir ver direito. Ó, eu vou medir aqui o intervalo PR. Certo? Tá meio lixo isso aqui, né? Se esse intervalo PR não está constante. Certo? A olho nu é difícil de ver, né? Quando você bate o olho, não parece. Parece que não é constante. Parece que é constante, mas não. O intervalo PR varia. Ou seja, qual é o diagnóstico? Bloqueio AV total. Ainda é QRS estreito, está na trave, mas ainda considero que QRS estreito, ritmo de escape juncional. Certo? Bloqueio AV total, ritmo de escape juncional. Viram como às vezes, acho que no eletro de vocês aí, dá para ver mais bonitas as ondas P, né? Fala. Essa derivação D2 longa, não dá para enganar, parece que o PR está aumentando. Mas tem duas P's para cada QRS. Quando você identifica que tem duas P's, tipo aqui, ó. Você pega isso aqui e transpõe para baixo. Aí como tem duas P's para cada QRS, não pode ser Venteba. Certo? BAV total, ritmo de escape juncional. Beleza? Vamos ver outros. Com licença, doutora. Posso pegar? Você tem não, desculpa, eu pensei que tinha duas apostilas. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, esse outro eletro da página, eu acho que vocês já fizeram até o eixo do QRS. Mas agora eu quero que vocês falem o que tem nesse eletro. Página 61. Pessoal, para vocês ajudarem, para te ajudar a entender o que está acontecendo, é só virar a página, qualquer coisa, tá? Se vocês virarem a página, tem uma derivação longa de ritmo desse mesmo eletro. Na página 62 é uma derivação longa de ritmo desse mesmo eletro. Vejam as duas e pensem um pouquinho o que está acontecendo. Entenderam o que está acontecendo aqui, pessoal? É muito legal esse eletro. Primeira coisa. Cara, esse cara tá taquicárdico. Pô, não é aula de bradicardia? Foda-se, cara. Nem toda bradicardia é bradicárdica. E nem toda taquicardia é taquicárdica. Então, cuidado. Isso aqui, o cara tá com uma frequência de 100 de frequência, até mais, né? E bem taquicárdico. Eixo da PC, do QRS vocês fizeram, né? Positivo em 1, positivo em F, ISO em L. Certo? Praticamente mais 60 graus para trás, é um eixo normal. QRS estreito, não fala mal de ninguém. E o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo? Isso aqui é onda P. Isso aqui é onda T. A onda T está se fundindo com a onda P, até virar uma coisa só. Né? A T está se juntando com a P até virar uma coisa só. E quando eu vejo a derivação longa que eu fiz, dá para entender melhor o que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Se vocês verem aqui, primeiro, a onda P está mais longa do que o normal.
A onda P, ela começa mais ou menos aqui e termina aqui. Ou seja, tem uma sobrecarga arterial esquerda, ela está bem larga. Mas do começo da onda P, que está aqui mais ou menos no começo da onda P, ao começo do QRS, tem com certeza mais do que 5 quadradinhos, concorda? Mais do que um quadradão. Então tem o que aqui? Taquicardia sinusal, bloqueio a veia de primeiro grau. Quer dizer, se você for ser bem rigoroso, até eu tenho algumas dúvidas se isso é ritmo sinusal. Por quê? Eu tenho dúvidas se é ritmo sinusal. Porque se você for... É que é difícil fazer o eixo da onda P, porque ela está meio grudada, né? Então aqui é difícil ver... Aqui, ó, dá pra ver a onda P, que ela é positiva em F, mas não sei se é positiva em 1, né? Fala, doutor. Como é que você sabe que o começo da onda P ali é que na onda T? Então, é uma inferência também. Não é uma certeza. Porque aqui, ó, eu vou ampliar para você, por favor. Quer ver, ó, deixa eu pôr aqui na derivação longa. A derivação longa está mais... A onda P está mais definida. Eu acho... É metade. O negócio é o seguinte, eu acho que a P está começando aqui, concorda? Se a gente considerar... A P deve começar um pouquinho antes, concorda? O que acontece é que a onda T está meio que atropelando a P, entendeu? Se você... Isso é Chutowitz, cara, é chutômetro total. Mas concorda que a P deve fazer isso? Sim, bom senso. E a onda T deve fazer isso? Se eu fizer a continuação, eu acho que a P deve começar aqui. Ela não começa aqui, começa a ver ela aqui. Mas ela começa no topo e depois volta. Então a P deve começar aqui, concorda? Mesmo se eu pegasse a P daqui até o QRS aqui, eu tenho mais 5 quadradinhos. Certo? Então eu mostrei... O que eu gosto bonito nesse eletro é esse fenômeno da P se juntando com a T. E até confunde aqui, ó. Porque aqui, professor, se pegar aqui, ó, é uma coisa só. Né? Aqui não dá para diferenciar o que é o quê. Virou uma coisa só, as duas se atropelaram. Qual que é o diagnóstico? Taquicardia sinusal, bloqueio a veia de primeiro grau. Qual é um bom diagnóstico para esse paciente? Uma miocardite, por exemplo. Então, tem sobrecarga de ventrículo? Amigo, não dá para dar. Vamos fazer o home Hilt. Vamos ver. Tem 3 pontos do outro esquerdo, isso eu te dou. Voltagem. Aqui não tem 30. 30 mais que 20 precordiais não tem. Mais que 30 em plano frontal não tem. Mais que 30. Não tem. Teatro esquerdo, eu te dou isso. Não tem strain. Desvio do eixo não tem. Trisecoide não tem. E QRS largo não tem. Então, fecha 3 pontos, não fecha CVE pelo home health. Certo? Porque esse cara é uma miocardite aguda reumática mesmo. Entendeu? Na verdade, essa é a história dele. Ele tinha um sopro de Carey Coombs, tinha um átrio esquerdo grande, que tinha uma valvopatia mitral já. Mas... Deu para pegar, pessoal? Vamos lá. Tem que ir pegando, tem que ir vendo. Com licença, doutora. Deu para entender? Eu acho tão bonito esse eletro, eu achei tão emocionante, assim, a P se juntando com a T. É um negócio legal. Olha aqui. Página 94. Dica para esse eletro. Geralmente, os intervalos QT são constantes. Os intervalos do fim do QRS ao começo da onda T, ao fim da onda T, começo do QRS ao fim da onda T, chama intervalo QT, eles têm que ser constantes no eletro em geral. Página 94. Curiosidade, pessoal, curiosidade. A doutora me mostrou um eletro que tem um dos artefatos mais comuns que existem. Isso não é morfologia, isso é lógica, tá? A derivação D1, eu vou só desenhar o que está aqui. A derivação D1 está assim, ó.
tudo negativo. Na verdade, não é que o cara tem ritmo de átrio esquerdo, inverter o eletrodo. Inverter os eletrodos do braço, entendeu? Braço direito e braço esquerdo fica tudo assim invertido. Então isso aqui é uma das coisas mais típicas, né? Então aqui é ruim porque você não pode interpretar mais. Porque tá tudo bagunçado, né? Então aqui também não dá pra... As precordiais parecem ser normais, né? Não parece ter nenhum problema. Ela tem sopro? Em princípio pode, mas dá só uma olhada se o eixo dela é normal. Se não tem um eixo para a direita, nada, mas em princípio não tem problema nenhum. Certo? Mas é uma das artefactos mais comuns. Esse é um grande, esse é o grande problema. E aí, tipo assim, esse? Esse também é? Esse aqui? Não, esse aqui é o F. Vamos ver se tem. Segura aqui. Aqueles com carimbinho, né? Esse achei fantástico. Já tá pronto. Esse é mais 60, né? Positivo em 1, positivo em L, ISO em L. E não sei se não tem outro esquerdo aqui, viu? Essa onda P tá meio gordinha, né? A duração da onda P tá meio grande. Será que não tem outra esquerda aqui, não? Vamos ver. O V1... tem uma coisa bizarra aqui, né? Tem uma alteração de reproduzção aqui, ó. Não dá pra dizer que é a esquerda em V1, mas suspeito. Mas em V1, V2, V3, ela tem uma alteração de reprodução meio bizarra. Parece um negócio chama Brugada. Parece o quê? Tem uma coisa chamada síndrome de Brugada que parece isso. É meio soprado, assim. Essa tem queixo, ela tem queixo de palpitação. Essa vale a pena a gente fazer uma coisa... mas vale a pena fazer uma, assim, ó. Pede fazer um outro eletro, mas presta atenção. Pega a derivação... As derivações R's? Não. Pega as derivações 1 e 2, V1, V2, faz assim. V1, V2 no quinto espaço, V1, V2 no quarto espaço, terceiro espaço, segundo espaço, primeiro espaço. Não, pra ver se esse negócio é síndrome de Brugada. Tem uma síndrome... No quinto? Aqui. Terceiro espaço? Assim, Até segundo, terceiro, quarto, quinto. Roda aqui. Claro, anotando V1, V2. Porque isso aqui pode ser Brugada, viu? É uma causa de arritmia ventricular. O eco não deve ter muita coisa. Tem alguma coisa no eco? Não tem nada. Só não deu pra entender direito a letra, mas... Nossa, eco feito à mão. não. Ai, que medo. Nossa, os caras põem assim nem... tá aqui. Pelo menos tem no teu valor. Não, tem uns valores aí. Mas olha... Algo está errado com ela. Veio alguma alteração na... Não. Mas... Refluxo leve, não é nada. Mas tem algo estranho aqui. Ela tem dor. Eu não gostei desse negócio, parece Brugada. De exame laboratorial, ela tem uma plaquetopenia intensa, 65 mil. Por quê? Tem hepatite C, alguma coisa? Põe no médio, põe uma coisa, síndrome de Brugada. E olha, parece isso aí. Pessoal, vambora? Deu para entender esse eletro? Esse eletro, a gente fica com pulgas atrás da orelha nesse eletro. Positivo em 1, QRS primeiro. Positivo em 1, positivo em F, ISO em L, QRS mais 60, para trás, QRS normal. Eixo da onda P. Lembra, mesmo que tiver bloqueio, tem que fazer o eixo da onda P, porque pode ser um ritmo sinusal com bloqueio ou um ritmo ectópico com bloqueio. Eixo da onda P, positivo em 1, positivo em F, acho que 3 mais ISO, né? Mais 30, ou 3 ou L, tá sinusal. O que está acontecendo? O grande pegadinha aqui é, isso aqui não é onda T, isso aqui não é onda T. Nessa derivação D2, a onda T é isoelétrica, praticamente ISO. Lembra, os intervalos PR tem que ser, os intervalos QT, do começo do QRS ao fim da T, tem que ser constantes. Então isso aqui é P, isso aqui é P, isso aqui é P, ou seja, PR normal, alarga, bloqueia. Essa P está mais gordinha porque está em cima da T.
Ela tem uma micro T, então a P fica mais gordinha. PR normal, alarga, bloqueia. Normal, alarga, bloqueia. Normal, alarga, bloqueia. Normal, ou seja, BAV de segundo grau, tipo 1. Tipo 1 é fenômeno de Wenkeba. Pode falar 3/2? Pode, mas fenômeno de Wenkeba. Curiosidade! O fenômeno de Wenkeba, quando você tem Wenkeba, você fica com QRS arrítmico. Mas tipo grupadinho. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Certo? É uma arritmia rítmica. Notem que a frequência cardíaca não é baixa. Não é uma frequência cardíaca baixa. Tá? Como que você vai para ver frequência cardíaca aqui? Conta essa distância. Conta essa distância. Soma e divide por 2. Frequência média de tanto. Hã? Quê? Sim, você pode contar o quanto de QRS que tem aqui e multiplicar por 5, exatamente. Uma boa fazer também. Você pode pegar o número de QRS, quanto tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí vezes 5, certo? Hã? Certo? Vezes 5. Espera aí. 60. Opa! 60. Em média, né? Mas assim também é um jeito de fazer frequência cardíaca. Pessoal, com licença pessoal, agora eu quero que você saber, não só o QRS, mas eu quero saber mais importante. Qual é o ritmo? Qual é o ritmo do paciente que está na página 77. Pessoal, me chamaram a atenção, é verdade, desculpa. Existe essa regra de você pegar o número de QRS do D2 nesses eletros de página e multiplicar por 5, mas não é 20. Isso aqui é o seguinte, cada segundo o papel corre 25 milímetros por segundo. Então, cada segundo corre 25 quadradinhos. Em 10 segundos, você corre 25 centímetros, que é mais ou menos o tamanho desse D2 longo. Tá? Você corre. Geralmente tem uma regra assim. É que quando a gente não usa, a gente não lembra o racional. Mas existe uma regra assim. Por isso que eu prefiro a velha e boa 300, 150, 100, 75, 60, 50. Tá? Mas dá uma olhada nesse eletro, faz o eixo e tenta saber qual é o ritmo. Da onde está vindo esse ritmo? Pessoal, eu sei que vocês ficam inconformados, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Eixo do QRS desse eletro. Positivo em 1, positivo em F. Qual que é a derivação mais ISO? Para 1, vai. Se 1 fosse ISO, estaria A mais 90. 1 está um pouquinho positivo, está para cá. Quem está maior é FO2. FO2, sei lá, né? Pau, vai. Pau, vai. Mais 75 graus para trazer um eixo normal. Quanto a frequência cardíaca? Com licença, Antônio. 60. 60 de frequência cardíaca. É uma frequência legal. E não tem onda P. É um ritmo regular, com frequência boa. Absolutamente flat. Não tem nenhuma onda P. Como que você classifica esse ritmo? Ritmo juncional. Ritmo juncional não precisa ter aquela P invertida? Não. Já li a sua mente. Não precisa ter a P invertida. Não precisa ter. Tá? Porque, teoricamente, o ritmo juncional, aquela história da P, professor, para o ritmo juncional da onda P, ele tem que simular retrogradamente o átrio. Ele não precisa fazer isso. Tá bom? Então, aqui, ritmo juncional, não dá para falar mais nada. QRS normal, estreito, bonito, né? Não dá para falar muita coisa, não. Só ritmo juncional. Tá bom? Pessoal, agora que a gente já teve uma ideia geral das... Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já teve uma ideia geral das BRAD, vamos fazer uma ideia geral das TAC. Então, das BRAD, ideia geral das TAC.
Só vou dar uma dica para vocês. Espera um pouquinho, doutor, deixa eu só dar uma dica. Se vocês pegarem depois lição de casa. Se vocês pegarem, pro fim do curso principalmente, se vocês pegarem da página, desses slides aqui, da página 34 até a página 51, pô, página pra caramba, né? 34 a 51, tem uma coleção de traçadinhos aí, cuja resposta está na página 52, tá? Só uma diversão. Tá bom? Só uma diversão. Uma coleçãozinha de elétrons aí para vocês. Bom, pessoal, coisas importantes de TAC. Eu só quero que vocês diagnostiquem, não precisa quebrar a cabeça. Tudo isso, tanto bradicardia como principalmente taquicardia, dá para você se perder facilmente. Tá? Se você quiser complicar, dá para você complicar infinitamente. Então, eu só quero que vocês saibam diagnosticar. Não precisa saber diagnosticar mais do que 4 tipos de TAC. 5. Taquicardia sinusal. FI flutter, as duas arritmias atriais. TAC supra, que é TAC supra? É o coletivo das arritmias de QRS estreito. E taquicardia ventricular / fibrilação ventricular. Acabou. Não precisa saber mais do que isso, tá? Então, TAC sinusal, FI flutter, as duas arritmias atriais, TAC supra e FV / TV, tá bom? Lembrar que taquicardia, mesma coisa, rápido ou lento, tem onda P, estreito ou largo, regular, irregular, qual a relação PQRS, e sempre só um lembrete, ver se a taquicardia que você está vendo está estável ou instável, né? Taquicardia estável ou instável. Se você tiver, a gente vai ver isso mais na aula, aquele quadro clínico de taquicardia, tem uma aula só de taquicardia no curso regular. Então, se o paciente tiver hipotensão ou choque, alteração de nível de consciência, dor precordial ou dispneia, ele está instável. E se está instável, tem que fazer cardioversão elétrica sincronizada. Se está estável, remedinho. Certo? Instável, cardioversão. Estável, remédio. Só uma curiosidade. Com a honrosa exceção, qual que é a taquicardia que não importa quão instável o paciente esteja, você nunca cardioverte? Resposta, taquicardia sinusal. Porque sempre vai voltar para sinusal. Aí você vai ver, o que é taquicardia sinusal? Tem onda P. Olha lá, qual que é a frequência cardíaca? 300, 150, né? Bem taquicárdico, tem onda P, PQRS 1:1, QRS estreito regular. Peraí, bradicardia sinusal, a gente nunca trata. A gente trata taquicardia sinusal? Ocasionalmente, a gente precisa até tratar taquicardia sinusal. Quando? Mas não é consequência, não é porque o cara está estressado, está com febre. Não, mas por exemplo, se tiver uma síndrome coronária aguda, você tem que dar beta-block para taquicardia sinusal. Se tiver uma dissecção de aorta, se tiver estenose mitral, então taquicardia sinusal você pode ter que tratar. Certo? Quais são as duas arritmias atriais clássicas que vocês têm que conhecer? FA e o flutter. Vamos entender como ocorre FA e o flutter para entender como que elas se manifestam no eletro. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Opa. Como que ocorre FA e flutter? Opa! É difícil aqui hoje. Pronto. Deixa eu ajudar o Davi lá, senão... Pronto. Tanto o FA quanto o flutter são duas arritmias atriais. Então aqui você está em ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aqui átrio direito, aqui átrio esquerdo, com as suas veias pulmonares, átrio direito
chegando aqui às cavas. Onde que roda o flutter? O flutter é uma arritmia muito bem organizada. O flutter roda aqui no átrio direito, né? Roda aqui no átrio direito, geralmente sentido anti-horário, e usa como estrutura crítica um tequinho de átrio, um pedacinho de átrio entre a cava inferior e a tricúspide. É uma estrutura que chama istmo cavo tricuspídeo. Como o flutter é uma arritmia bem organizada, ela é uma macro reentrada, ela dá uma linha de base muito organizada. Ela dá, em geral, uma arritmia com uma linha de base bem regular. Isso é muito importante. A palavra-chave do flutter é regularidade. Quando o cara não toma nenhum remédio, a frequência típica de flutter é 300. Essas ondas chamam ondas Fão de flutter. Como a frequência do flutter é 300, e se o ventrículo bater a 300 você tem baixo débito, o típico é você ter um bloqueio 2:1. Não é um bloqueio patológico, é um bloqueio fisiológico. Certo? É um bloqueio fisiológico. O nó AV serve para impedir que o ventrículo faça as mesmas besteiras que o átrio faz. Né? Temos um... Não é ainda. Não estou olhando hoje. Se tinha algum psiquiatra, não vi. Um psiquiatra só. Né? Temos só apenas um psiquiatra. Então, para o professor psiquiatra entender. No coração, o átrio é o id. E no AV é o superego. Para. O átrio fica loucura lá. E no AV não baixa a bola, calma, fica tranquilo. Né? Então, quando você tem o átrio fazendo loucuras, no AV baixa a bola e o ventrículo só faz, dá uma segurada na onda do ventrículo, né? Então, como a frequência atrial é 300, o clássico do flutter é um bloqueio 2:1. É uma frequência ventricular de aproximadamente 150 BPM, tá? É um clássico do flutter, certo? Então, flutter, arritmia regular. Pessoal, vamos nos concentrar mais com o diagnóstico eletrocardiográfico, significado, tudo. A gente vai falar depois nas aulas de clínica o que quer dizer o flutter. E a FA? Se o flutter é bem organizado assim, a FA, ela roda totalmente louca, assim. Adora fazer um slalom aqui nas veias pulmonares, né? Principalmente gente com coração normal, ela faz completamente louco. Certo? Qual que é a marca registrada da FA? A marca registrada FA é uma arritmia arrítmica, por excelência. Tá? Ela é completamente arrítmica. Nada a ver com nada. Certo? Então, marca registrada FA é C arrítmica. Não tem onda P, RR arrítmico. Atenção! Vamos ver aqui os slides para não cair nas pegadinhas. Não confiem em olhar ondas em serra. FA não precisa ter a linha de base tremidinha, tá? Pode ter a linha de base completamente lisa. Quanto mais crônica é FA, menos tremidinho fica a linha de base, tá? Então, flutter, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Então, de novo, posso voltar aqui, com licença? Taquicardia sinusal. FA, primeiro FA. RR arrítmico. Linha de base completamente nada, tá? Às vezes pode ser mais grossinha, mais fina, mas QRS estreito, RR completamente arrítmico. Todas as instâncias RR, uma é diferente da outra. Mas registrada FA. Isso aqui, ó, muita gente se engana. Isso aqui é derivação V1. Pega a derivação, isso aqui é V1. Você vê, putz, caramba, parece dente de serra de flutter, mas posso dar uma dica? Por isso que morfologia você sempre se dá mal. Aqui não está um jeito, aqui não está outro jeito, aqui não está outro jeito. Está variando demais. Se fosse um flutter, ia ser sempre bem regular. Isso aqui é FA. E outra, o RR é arrítmico, né? É arrítmico, isso é FA. Então, flutter, vamos ver aqui. Olha lá, sempre regular, tá vendo? Bem regular. Olha como as ondas Fão são regulares. Flutter,
Essa linha de base sempre bem regular. Aqui uma frequência. Quanto está a frequência do Flutter? Tá vendo? 300. E frequência ventricular, ó, 150 aproximadamente. Né? Típico Flutter atrial. Às vezes, é difícil diagnosticar Flutter. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer uma manobra vagal, ou dar adenosina. Por exemplo, o cara estava com taquicardia. Dei adenosina que bloqueia completamente no AV. Fez bradicardizou porque bloqueou no AV. E eu consegui ver as ondas F1 do Flutter. Certo? Então, Flutter atrial. Aqui, ó, é um Flutter atrial que eu fiz manobra vagal. Tá vendo? Fiz manobra vagal, aumentou o grau de bloqueio atrioventricular, alargou o QRS, ficou mais distante um do outro, eu consegui ver a linha de base, que é um Flutter. Certo? Então, Flutter, às vezes, é difícil fazer diagnóstico. Às vezes, você precisa fazer uma manobra vagal, fazer adenosina, dar beta-bloqueador para perceber as ondas F1. Tá bom? Isso aqui, não... Até umas coisas, parece onda P, não sei se é onda P. RR arrítmico. Como chamar isso? FA. FA. Pronto. É arrítmico. Tem uma linha de base que eu não gostei? FA. Nunca vocês vão conseguir andar. Isso! Ih, cara! O que é isso? Rápido. Rápido ou lento? Rápido. Tem onda P? Amigos, na boa, não tem onda P. QRS estreito e regular. Regular, bem regular. Como que eu chamo isso? Taquissupra. Taquissupra é o coletivo das arritmias de QRS estreito. Não está errado eu chamar Flutter de taquissupra. Tecnicamente, o Flutter e a FA não deixam de ser tipos de taquissupra, entendeu? Então, tem várias coisas que podem causar taquissupra. Pode ser uma taquicardia de entrada nodal, que você tem duas vias do AV e começa a rodar um estímulo, super comum mais em mulher, depois dos 30 anos, começa a ter taquicardia, frog positivo, pum, 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 pum. Literalmente sente o coração bater no pescoço. Por quê? Porque átrio e ventrículo contrai ao mesmo tempo. Né? Então, taquicardia frog positivo. Wolff pode dar taquicardia sim. Certo? Tem várias coisas que podem dar, mas dica, como que vocês chamam isso? Pegou taquicardia regular, QRS estreito, taquissupra. Beleza? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E se for taquicardia QRS largo? Posso dar uma dica, pessoal? Por isso que eu estou falando, arritmia, vocês têm que complicar o mínimo possível. Viu? Taquicardia de QRS largo, rítmica, principalmente rítmica, isso aqui é regular. Como que se chama? Taquicardia ventricular. Ponto. Algumas taquicardias supraventriculares podem aparecer com QRS largo? Podem, por exemplo, vocês já sabem isso. Se o paciente tiver de base um bloqueio de ramo, quando ele ficar taquicárdico, vai aparecer uma taquicardia ventricular. Mas não cabe a vocês fazer essa distinção. Principalmente na emergência. Taquicardia QRS largo, taquicardia ventricular. Em princípio, tá? Se for muito arrítmico assim, dá para pensar que pode ter outra coisa, tipo uma fibrilação atrial. Tá? Mas vamos ver isso na prática. Por exemplo, você vê um negócio desse. Calma que a gente vai ver na prática. Você vê aqui, eixo normal, mais ou menos mais 60 graus para trás. Rápido, QRS estreito. Regular? Não sei se é regular. Não parece os 10 mais regulares, não parece? Acho que não é regular, não. Ó, aqui tá grande, pequeno, né? Que é isso? FA. Ah, vamos ver. Aqui tá muito ruim de ver. Vamos ver aqui na apostila, que hoje esses slides estão, né? Estão tristes. Então vamos começar com o eletro. Vocês veem que são polivalentes esses elétrons, né? Tem tudo aqui. Página 7.1. 7.1. Para quem quiser, na página seguinte tem uma derivação longa desse mesmo elétron, tá? Na página seguinte tem uma derivação longa desse mesmo elétron.
Aquela história que eu estava falando, a arritmia você pode complicar infinitamente, né? Por isso que a gente tem que manter simples para vocês entenderem e para vocês utilizarem na prática. Não precisa saber mais que isso. Lindo esse eletro, não é? Vamos ver esse eletro juntos aqui. QRS. Primeiro eixo do QRS. Difícil fazer o eixo, né? Porra, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Mas o QRS é positivo em 1, praticamente riso em F. 0 grau para trás. É um QRS normal. O que está acontecendo? É rápido ou lento? Taquicárdico. Uma frequência de aproximadamente 150, né? Rápido. QRS estreito, não tem onda P. Não sei o que é. Como que eu chamo isso? Taquissupra. Se você chamar isso de taquissupra, alguém vai achar ruim? Ninguém. Nem pode. Porque não deixa de ser uma taquissupra. Mas na boa, tá vendo a linha de base meio... O que é isso aqui? São ondas Fão. Ondas F de flutter. Ó. Isso aqui é o flutter. Tan, 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 tan. Quando eu faço a derivação longa, deixa eu pegar aqui na derivação longa. Na derivação longa, eu consigo ver melhor ainda, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma onda F, outra aqui. Uma aqui, outra aqui, aqui, aqui. Vocês conseguiram ver? Deu pra ver? É muito viagem, não? Pum, 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 pum. Certo? Diagnóstico? Flutter atrial. Quer esnobar? Quer esnobar? Meio óbvio, né? Se é um flutter com frequência de 150, deve ser um 2:1, né? Você pode falar flutter atrial com bloqueio 2:1. Que não tem flutter 1:1, o cara tá morto, né? 300 de frequência. Então, flutter atrial com bloqueio 2:1. Aqui eles fizeram uma derivação ampliada, tá? Eles ampliou a voltagem só. Só para poder ver melhor a onda F. Tá vendo? Na verdade, não é que não tem. O doutor fez uma boa pergunta. Cadê as ondas T? As ondas T dá para ver aqui, o V1, V2. Mas as outras derivações, as ondas T foram atropeladas pelas ondas Fão do flutter. Puf, atropelou. Eletrobriga de força. Aqui tem onda T, isso aqui é T. Mas nas outras, amigo, o flutter atropelou. Entendeu? Joia? Flutter atrial. Chegou um paciente para vocês. Chegou um paciente para vocês. Posso pegar um pouquinho só? Eu preciso pegar a minha. Chegou um paciente para vocês que está na página 68. Qual é o ritmo? Ah, mas puta sacanagem! Porra, é aula de TAC agora! Não interessa, tá em Brad agora. O cara tá na página 68. Tá aqui na tela. Esse aqui não é esse aqui. Opa, desculpa. Esse aqui. É só o ritmo. Que derivação é essa? Tá escrito, não tá escrito aí, não? Ai, devia tá... Não, tá escrito no outro. Na verdade é continuação. Isso aqui, ó, presta atenção. Então escrevam, isso aqui é D2, isso aqui é AVF, isso aqui é V1. Isso aqui é D2, AVF e V1. Quando você quer pegar, nesses elétrons modernos, que você tem 3 derivações, quais são as 3 melhores derivações para você estudar? D2, porque é a melhor para ver onda P. V1, que é a segunda melhor para ver onda P. E a VF, só para ficar bonito. Também é uma derivação razoável para ver onda P, porque tá, né? Mais ou menos pertinho. Cara, na boa, o que é isso aqui? Que ritmo que é esse? Muito bradicárdico, concorda? Será que é um BAVT? Não tem onda P. Não tem onda P. Mas o que está acontecendo aqui? O RR está arrítmico, concorda? Na página seguinte tem a continuação desse eletro. Na verdade ele começa aqui, ó. Esse eletro começa aqui, ó. Não é BVT não. Esse eletro começa aqui, ó. Olha na outra página, isso aqui, não é? Bem lento, não tem onda P, que é arrítmico. Diagnóstico. Fibrilação atrial de baixa resposta. Entendeu? É uma FA bem lerda.
Agora, como que eu sei quando o paciente tem fibrilação atrial e tem bloqueio total? Agora, né? Entendeu? O paciente tem FA e de repente fez um bloqueio total. Como que eu vejo isso? Eu vejo assim, um paciente que tinha FA e de repente ficou rítmico. Não tem onda P e ficou rítmico. Se ele tiver QRS estreito, pode ser um ritmo de escape juncional. Se ele ficou ritmo com QRS largo, é um BAVT com ritmo de escape juncional. Então, quando você pega um paciente desses aqui, principalmente aquele outro eletro, ó, isso é muito importante. O paciente está super bradicárdico, mas está arrítmico. Quer dizer o quê? Que não está BAVTado, não está em BAVT, ainda tem condução atrioventricular. Se esse paciente começar a ficar rítmico, isso é uma FA com BAVT. Entendeu? Quando que a FA fica rítmica, bradicárdica, sem onda P? Quando tem um bloqueio total. Deu para pegar? Fica com... Se a FA ficar regular, é que bloqueou. Quem está dando ritmo não é mais FA. Quem está dando ritmo é o marca-passo ou na junção. Certo? Só uma curiosidade. Então, boa. Pode ser ritmo juncional? Não, por que não pode ser ritmo juncional? Porque está irregular. Se fosse ritmo juncional, ia ser regular. Tá? Então isso aqui é uma FA de baixa resposta. FA de baixa resposta. Opa. Bonito, né? FA de baixa resposta. Com licença, doutora. Deixa eu pegar uma coisinha. Página, pessoal, vejam o eixo da P, do que vocês já viram. Página 64. Aqui um eletrosimpático, né? É eletro bem amigável, vai, depois daquele eletro bizarro. Eletroamigável. Vocês fizeram o eixo do QRS já, né? Quando estava menos 30, né? Menos 30 para trás, um eixo normal ainda. No limite da normalidade, mas é normal. Onda P está positivo em 1, positivo em F e ISO em L. Mais 60 ritmo sinusal. O que está acontecendo aqui? É uma P meio gordinha. Quem quiser dar atrio esquerdo aqui pode dar até atrio esquerdo. Mas ela tem no começo da P, o começo do QRS, tem mais 5 quadradinhos, não tem? Diagnóstico BAV de primeiro grau. Só curiosidade? Olha aqui, ó. De repente aqui, ó, batimento precoce, pausa compensatória. Que isso aqui é uma extrasístole, né? Se a extrasístole é igual aos batimentos sinusais, é uma extrasístole atrial. Extrasístole atrial. Bonito, não? Uma extrasístole atrial, sobrecarga atrial esquerda, BAV de primeiro grau. O que quer dizer esse BAV de primeiro? Pode não ser nada, pode ser um quadro grave, depende do quadro clínico. Certo? Licença, você vai pegar... Pessoal, qual que é o ritmo e o que está acontecendo no paciente do eletro da página 87? 87. Simples, pessoal, esse eletro é super simples, não precisa quebrar a cabeça, não. O eixo, quanto é o eixo do QRS? A única coisa que vocês precisam quebrar a cabeça aqui é eixo, né? A única coisa, vamos pegar aqui. Eixo do QRS. Primeiro, rápido. QRS estreito. Não tem onda P. TAC, supra, game over. Não sei se tem TAC, supra, pronto. Pode ser, pode. Pode ser um Verbals? Pode. Foda-se, TAC, supra. Eixo do QRS, positivo em 1, positivo em F, 0,90, quase ISO em 3, né? Se fosse ISO em 3, estaria aqui, mais 30. Está um pouquinho positivo em 3, está aqui entre 30 e 60. 2 versus R. Quem que é maior 2 versus R?
Pau, vai. Tô nos conciliatórios aqui, vai mais 45 graus, game over. Tá estranho, né? Realmente está paralelo ao plano frontal. Eu acho que está meio ISO em 1, né? V1. Está paralelo ao plano frontal. Estranho, né? Isso que está estranho nesse eletro. Só uma curiosidade. Na verdade, esse paciente, o que está puxando? É uma ataque supra mesmo, tá? Só que é uma paciente, é curiosidade isso, não precisa saber. Esse eixo meio paralelo, ela tem muito vetor para frente, não tem muito vetor para frente, é que é uma paciente com minhoca hipertrófica, tá? Por isso tem muito vetor para frente, tem uma hipertrofia da parte septal, então vetor 1, vetor septal é muito grande, né? Então tem esse jeito aqui paralelo ao plano frontal. Diagnóstico retimológico, TAC, supra. Vocês podem até escrever no lado do eletro. Observação. Eixo do QRS paralelo ao plano frontal. Né? Que é uma alteração. Você não precisa saber o que é isso, mas você pode pôr até como laudo que é uma coisa alterada. Beleza? Cuidado. Nem sempre as coisas que parecem são. Página. Vocês fizeram página 88? Fizeram página 88? Não sei. Não, né? Então, lindo, página 88. Pessoal, eu falo que o pessoal não sabe ver eletro, vocês têm que ver vetor, têm que ver as coisas. Eu adoro esse eletro porque parece, mas não é. O que parece? Você bate o olho. Por isso, pessoal, que diagnóstico tem que ser feito em eletro de 12 derivações. Aquele negócio, pegar uma fitinha, tem uma fitinha aqui do monitor. É um lixo. Porque se você bater o olho nesse eletro, por isso que eu mostro para vocês, por isso que eu adoro esse eletro. Você bate o olho aqui e você fala, FA. Principalmente D2. Olha aqui. Não tem onda P. RH rítmico, fodeu, FA. De repente, não mais do que de repente, você olha aqui em D1 e tem uma bruta de uma onda P. Não dá pra ter dúvida, né? Que porcaria é essa? Resposta. P positivo em 1, negativo em F. ISO em 2. Concorda? 2 não tem onda P, né? Então, onda P tá aqui, ó, menos 30. Que é isso? Ritmo ectópico atrial. Agora, olha aqui, ó. V1 tá dando a resposta do que está acontecendo. Vem cá. Todo mundo olhando para V1. Olha aqui, pessoal. Onda P gigante. O que é isso aqui? Puta do índice de Morris, né? Super negativa. Átrio esquerdo, concordam? Você é uma paciente com estenose mitral. Super átrio esquerdo. De repente, você está vendo uma onda P de morfologia diferente? E o novo QRS? Olha aqui no V2, igualzinho, ó. Tem uma onda P bonitinha, de repente tem uma onda P precoce, morfologia diferente do QRS. O que é isso aqui? É uma extrasístole atrial. O que é? O átrio está tão grande, tão instável, que de repente despolariza uma outra região do átrio e faz um batimento. Certo? Uma extrasístole atrial. Então o que está acontecendo aqui? Esses batimentos são extrasístoles atriais. Isso aqui, normal é extrasístole, normal é extrasístole, né? Então, é um ritmo ectópico atrial com frequentes extrasístoles atriais. Vocês entenderam? Isso aqui, a história está escrita aqui em V1. Beleza? O que é isso? É um átrio instável. É um átrio que daqui a pouco vai entrar em FA. Tá bom? Eixo do ventrículo, positivo em 1, positivo em F. Quase ISO em 1, né? Se fosse ISO em 1, estaria aqui. Positivo em 1 está entre aqui, ó. Quem está maior? Por que você não gostou, doutora? Ah, é a luzinha? Ah, pensei que você não tinha gostado do eixo. É pior. 3 e F. 2 e F. Quem é maior, 2 ou F? Eu tô tudo... Coluna do meio, né? 2, né? Tá aqui, né? Sei lá, 75 graus, né? 70 graus, tá aqui. Certo?
para trás não diz nada ainda para mim o ventrículo. O ventrículo não me diz nada ainda, tá? Mas, vocês viram como parece? É FA, mas não é FA? Agora faz sentido, né? Bonito, né? Mais um. Só para mostrar uma coisa, falar que eu não falei. Esse aqui é bem facinho, só para mostrar uma coisa legal. Desculpa, eu até peguei sem... Tô pegando aqui os elétrons de todo mundo. Só para curiosidade, página 70. Tem 3 diagnósticos nesse eletro. Página 70. 3. Então, viram os 3 diagnósticos? Olha lá. Primeiro, eixo da onda P. Positivo em 1, positivo em F, ISO em L mesmo, ritmo sinusal mais 60. Eixo do QRS, positivo em 1, positivo em F, 0,90. Quase ISO em L, né? Se fosse ISO em L, estaria aqui, ó, mais 60. É um pouquinho positivo em L, está aqui, entre 30 e 60, né? Quem é maior? 2 ou R? 2 ou R? Ah, eu vou ficar com 2, vai. Eu vou ficar com mais 50 graus, está mais do que bom, mais para trás. Eixo normal. Primeiro, amigos, esta onda P está um pouquinho obesa. Larga. Terminando grudada no QRS, não é? Ainda mais com o índice de Morrezinho aqui, ó. Fase negativa lenta. Eu posso dar um átrio esquerdo aqui, não pode? Não ficar bravo? Então tem um átrio esquerdo. O que é isso aqui? Toim, toim, batimento precoce, pausa compensatória. Batimento precoce, pausa compensatória, isso é uma extrasístole. Se a extrasístole é bem diferente, tá vendo? É bem diferente dos batimentos sinusais, que é isso? Uma extrasístole ventricular. Terceiro diagnóstico, tem, toim, batimento precoce, pausa compensatória. Uma extrasístole atrial. Certo? Esse eletro. Aqui, ó. Batimento precoce, pausa compensatória. Nota que esse batimento não está precedido de uma onda P igual às outras. Certo? Isso é uma extrasístole atrial. Beleza? Extrasístole atrial. Pessoal, para a gente acabar hoje, fica tranquilos. Para quem está começando eletro, às vezes tem coisas angustiantes. Acontece. Eletro é biologia, eletro é matemática, né? Então, nesse eletro, isso é raro. Esses elétrons são selecionados a dedo, tá? Isso é raro. Existe uma coisa, às vezes, chamada um eixo indeterminado. Por quê? Às vezes o paciente tem baixa voltagem, não dá para ver direito. Então, eles podem ter negócio de eixo indeterminado. Existe. Tá? Não fique angustiado, você põe eixo indeterminado. É raro, mas existe. Então, esse paciente, ele tem um eixo do QRS difícil de ver, realmente. Mas eu não sei qual que é o ritmo dele, eu queria que vocês me ajudassem. Página 57. 57. Eu quero saber qual que é o ritmo. Vocês viram que eixo? Lixo, um eixo indeterminado. Ó, pessoal, o que é isso aqui, afinal, hein? Que encrenca. Ó, vocês viram que lixo? Esse é um paciente DPO-cítico, tá? Nossa, esse falou bem alto. Ó, esse é um paciente de um DPOC bem razoável. Baixa voltagem plano frontal. E aí? Não tem onda P. Tá boa, não tem onda P. O que pode ser? Pode ser um ritmo juncional. Que outro ritmo vocês conhecem que não tem onda P? FA. O que é? O ritmo juncional é uma FA. Eu não sei. Vamos pegar o nosso papelzinho e explorar. Aqui eu tenho que ver os intervalos RR, tá? Dica, pega 3 intervalos RR. Olha aqui, ó.
Tá lerdo, não tá? Tá bradicárdico, não tá? Quanta frequência? Putz, tá baixa. 300, 150, 175, 650. Porra, bradicárdico. É pouco papel para eu pegar mais de um. Eu vou pegar só um, vai. Eu queria pegar mais de um. É bom pegar 3, cara. 3 assim, quando você pega 3, você vê melhor se é rítmico ou arrítmico. Se for rítmico, pode ser um FA com BAVT. Pode ser. Quase, né? Quase. Falhou. Quase. Falhou. Diagnóstico: fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Certo? Cuidado. Isso é uma FA bem crônica. Bem crônica. Cuidado, que às vezes essas FAs dessa frequência é difícil de ver que é arrítmico, né? Você precisa medir às vezes que é arrítmico. Mas é uma FA de baixa resposta. Beleza? Bloqueio de ramo? Tá na trave, cara. Não dá pra falar ainda, tá? Aqui, cara, tá na trave, ó, né? 3 aqui na trave. Pessoal, fala. Se fosse alargado, ia ser bloqueio de ramo esquerdo. Se fosse alargado. Pessoal, até a próxima, então.